Graça e paz, igreja do Avivamento. Pode sentar, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que Deus, Ele toque seu coração essa noite e te encha com a graça dEle. Eu queria convidar a igreja a abrir as Escrituras no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Aliás, versículo 1, aí depois a gente vai para o versículo 17. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao seu Senhor, seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. Versículo 17. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Só esses dois textos. Deus aqui está instituindo o povo de Israel a realizar algumas festas anualmente. Deus está instruindo eles a como eles devem realizar essas festas. E só no capítulo 16 aqui nós vemos Deus falando de 3 ou 4 festas. E essas festas, elas eram iniciadas a partir desse mês que nós estamos, o mês de abril. O texto que nós lemos, o versículo 1, vai dizer que eles deveriam celebrar a Páscoa no mês de Abibe. O mês de Abibe é entre março e abril. E essas festas, uma das coisas que essas festas teriam que ter, dentre tantas as coisas, era que o povo, Haroldo, tinha que ir até o Senhor e ofertar a Ele. O versículo 16 desse mesmo capítulo vai dizer que eles não poderiam se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Eles deveriam levar ofertas, eles deveriam levar os seus dízimos, eles deveriam levar suas ofertas de gratidão, de generosidade. E meditando nesse capítulo, igreja, eu vim entender por que nós dizimamos. Por que você dizima? Por que você oferta? Por que você hoje ama abençoar a casa de Deus? Por quê? Primeiro, porque você não se esqueceu de onde Deus te tirou. Por que hoje, Márcio, eu amo dizimar, ofertar, ajudar o irmão, devolver o dízimo? Por quê? Porque eu não me esqueci de onde Deus me tirou. O versículo 1 do capítulo 16 vai dizer que eles deveriam celebrar a Páscoa para lembrar de onde Deus havia tirado eles. Eles deveriam fazer essa reflexão, essa lembrança. Eles deveriam voltar ao passado, não com saudade, não com saudosismo, mas com alegria, porque o Senhor tinha libertado eles das mãos de Faraó. Eles foram tirados do Egito, eles foram libertos do Egito. E por várias vezes a gente vê nesse livro Deus alertando eles: não se esqueçam de onde eu tirei vocês, não se esqueçam de quem vocês eram, não se esqueçam do que eu fiz na vida de vocês. Não se esqueçam. E por que Deus falava isso para o seu povo? Porque quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez em nossas vidas, quando você se esquece de onde Deus te tirou, você se torna ingrato, você se torna murmurador, você reclama de tudo. Mas quando nós lembramos, igreja, do que o Senhor já fez, quando nós nos lembramos de onde Deus nos tirou, nós somos gratos. E a nossa gratidão é tão grande que nós também derramamos essa gratidão abençoando a casa de Deus, abençoando o reino de Deus. Quem está entendendo? Então por que nós dizimamos? Por que nós ofertamos? Porque somos gratos e não nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Segundo, por que dizimamos? Por que ofertamos? Porque nós reconhecemos as bênçãos que Deus já nos deu. Versículo 17,
Deus diz para o povo, Márcio, ó, tragam suas ofertas, não venham para o culto, não venham para a celebração, não façam essas festas, não cheguem até esse momento de mãos vazias. Tragam suas ofertas, por quê? Porque eu tenho abençoado vocês. Eu tenho dado para vocês. Eu tenho abrido o céu sobre a vida de vocês. O interessante, gente, é que às vezes a gente vem ofertar, vem dizimar, e isso não é um erro. E a gente sempre fala, mas que é uma semente, né? E é uma verdade. Só que a gente não pode se esquecer que o principal ato de dizimar não é semear. É dar o fruto. Senhor, está aqui, ó. O Senhor me deu. Eu devolvo para ti. Eu entrego a ti. O Senhor tem me provido. O Senhor tem me dado. O Senhor tem abrido as portas. O Senhor tem me dado promoções. O Senhor tem abençoado o meu negócio. O Senhor abriu a porta de emprego. O Senhor restaurou minha família. O Senhor mudou, meu Deus, a minha vida financeira. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer uma oferta de gratidão a ti. Para ti, meu Deus. Então, com esse entendimento, igreja, eu queria que você ficasse de pé e separasse aí a sua oferta, o seu dízimo, lembrando de onde Deus te tirou. Claro que nós não estamos pagando pelo que Deus fez, nós não estamos devolvendo pelo que Jesus fez em nossas vidas, não. Mas a gratidão em nossas vidas, mas é tão grande. Eu consigo enxergar a graça de Deus tão grande na minha vida, Haroldo, que tudo que eu tenho, eu entrego a Ele. Tudo que eu tenho, eu devolvo para Ele. E assim também é na área financeira.